Boa tarde, sejam bem-vindos a esta atividade da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. A nossa atividade de hoje é uma palestra pública, como todos sabem, e vamos fazer algumas reflexões sobre Jesus em nós, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Aproveitemos esse pequeno espaço de tempo até às 16 horas para nos preparar, disponibilizar àqueles que desejarem uma água para que seja magnetizada no final. Em nome da sociedade, recepcionamos carinhosamente. A música de fundo é de Mozart para meditação. São 16 horas, vamos iniciar a nossa atividade fazendo a nossa prece inicial. Convido-os para, nesse momento, unir os nossos pensamentos, rogar ao Cristo as suas bênçãos e que também possamos, onde estivermos, sermos acompanhados de um benfeitor que soma-se ao nosso Espírito protetor ou anjo de guarda, a fim de que possamos, com este respaldo espiritual, captar as palavras do Evangelho, para que sejamos consolados pelo esclarecimento e possamos desenvolver o amor em nós e o amor pelo nosso próximo. Em teu nome, querido Mestre, hoje, quando a humanidade cristã está na véspera do teu aniversário, assim estatuído, te pedimos permissão para iniciarmos o trabalho que nos compete realizar. Assim seja. Quero agradecer às pessoas que estão nos assistindo, conforme eu pude observar aqui, da Suíça e da Alemanha. Sejam bem-vindos. É uma grata satisfação contar com a participação de vocês e todos os demais que estão aqui se somando ao nosso esforço. O nosso tema está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde
é tratado a questão da máxima que o Cristo nos trouxe: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, dar o seu cabal cumprimento. O item é o 3 e o 4. Vou aqui, para que ambientemos-nos nesse assunto, ler esse primeiro parágrafo do item 3. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Naturalmente que o mestre, naquela época, dada as nossas condições culturais e evolutivas, fez o máximo que foi possível para que pudéssemos compreender a sua mensagem. Mas hoje, já um pouco melhorados todos nós na aquisição tanto da cultura quanto da percepção intelectual, podemos entender que nessa redução que Jesus fez da lei de Moisés, ou a lei mosaica, daqueles 10 mandamentos, reduzindo a 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Se observarmos os 10 mandamentos, vamos entender que do 1º ao 4º mandamento, ali está estatuída as nossas relações para com Deus. Amar a Deus é a síntese do mestre. E do 5º ao 10º, as nossas relações interpessoais. O amar-nos uns aos outros, tanto quanto amar a nós mesmos. Essa singeleza guarda também uma profundidade que logo em seguida ele também, esclarecendo os seus discípulos e aqueles outros que o ouviam, dizendo: para cumprir essa lei, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, basta que tu faças ao outro o que gostarias deste outro receber. Mas onde está Deus aí? Deus está em nós. Deus habita em nós. E nós habitamos em Deus. Portanto, toda vez que eu ofendo o meu próximo, estou por conseguinte ofendendo Deus. Toda vez que eu faço o bem ao meu próximo, toda vez que eu amo ao meu próximo, estou amando a Deus. É simples. Mas ainda não compreendemos assim, pensamos que amar a Deus precisamos de um templo, precisamos de imagens, precisamos de simbolismos, precisamos de algumas atitudes que fazem com que nós possamos exteriorizar esse amar a Deus. Veja, é isso que Jesus combateu naquele tempo. O culto exterior. Quando ele diz que é necessário que façamos esse culto íntimo. O templo em que Deus habita é o nosso coração, tanto quanto o Mestre. Busquemos, nesta máxima do Cristo, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse, a nossa conduta. Mas para isso é necessário que nós introjetemos essa ideia, passemos a pensar nessa ideia
e a vivenciar essa ideia até que se torne um hábito. Porque, por enquanto, ainda não é. Nós amamos aqueles que nos amam. Nós gostamos daqueles que gostam de nós. Nós facilitamos a vida daqueles que facilitam a nossa vida. Isso é troca, isso não é amor. Estamos trocando. Amar é nosso melhor trabalho, as nossas maiores oportunidades de servir ao nosso próximo, seja ele quem for, até mesmo aquele que nos quer mal. Porque também Jesus ensinou que era necessário amar os inimigos, perdoar-lhes as faltas, ter para com eles gestos de caridade. Mas ele também diz que este amar ao próximo deve ser guardada nas proporções das nossas relações vibracionais. É claro que nós, como adianta os espíritos benfeitores na obra da doutrinária, de que nós não podemos amar aquele inimigo da mesma forma, da mesma intensidade que amamos o amigo. E o benfeitor sugere que em não desejando mal ao inimigo, já é amar. Viu como é fácil? Não desejar o mal ao inimigo é amá-lo. Talvez mais adiante, mais avançados, mais moralizados todos nós, isso vai ser decodificado um pouco mais para que nós ganhemos a profundeza do entendimento. Mas para nós, hoje, nas condições em que nos encontramos, onde a perversidade ainda faz parte de nós, onde a iniquidade, a pouca moralidade ainda são companheiras nossas, quando nós, mais depurados, talvez possamos realmente, e isto alcançaremos um dia, como Jesus. Jesus amou profundamente aqueles que o condenaram ao suplício da cruz. Amou profundamente e perdoou e intercedeu junto a Deus para que perdoasse aquelas criaturas. E dizendo: Pai, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Isto é amar. Quem de nós, em colocando-se numa sentença dessa, supliciado, pode dizer isto? Pode ter esse conceito, essa percepção, brotar de dentro de si esse sentimento? São essas reflexões que precisamos fazer. O testemunho chegará para nós um dia, não no suplício do Mestre, pregados em uma cruz. Porque isto é para quem pode testemunhar. A nós, o nosso testemunho é em menor escalão, em menor grau de complexidade, de sofrimento. A cruz é nos responsabilizar pelos atos, pelos maus atos, principalmente, que tenhamos praticado, pelos maus pensamentos que havemos cultivado, pelos desejos direcionados ao outro, na condição de fazer-lhe mal. Quando essas energias que nós geramos e disponibilizamos isso ao nosso próximo, voltará para nós com a mesma intensidade. Ora, quando estou sendo visitado pela dor, pela aflição, por um sofrimento qualquer, por um dissabor, por uma inquietação, por uma enfermidade, seja ela qual for, aí está o nosso testemunho. O testemunho da nossa fé, da nossa confiança no Mestre, na nossa confiança em Deus, no seu amor por nós, seus filhos. Mas quantos de nós pensam assim? Quando a dor nos visita, nós excomungamos. Atribuímos aos outros a responsabilidade pela dor que estamos sofrendo
E dizemos muitas vezes, isso é o pensamento do fulano que não gosta de mim, isso agora está me abatendo. Não. Na justiça de Deus não há vítima inocente. Há vítima, sim, da lei e de si mesmo, mas inocentes jamais, porque a lei é perfeita. Então, se estamos sofrendo esses entrechoques hoje, neste ano, especialmente de 2020, em que fomos surpreendidos pela pandemia, com o medo, graça, facilmente no seio da sociedade humana, atormentando as criaturas, diminuindo-lhes a imunidade pelo próprio medo que sofrem, aí está talvez uma grande oportunidade que Deus nos faz, convidando-nos à reflexão. Por que essa pandemia? O que devo eu fazer ante esta visita nefasta da pandemia, que vem atormentando as criaturas, levando algumas a desencarnarem, porque é natural que todos nós desencarnemos. Basta e cumprida a nossa missão aqui, ninguém permanecerá sem nenhuma atividade. Precisamos voltar ao lar espiritual. É assim que também Jesus, quando cumpriu a sua missão, teve que voltar ao lar espiritual, ao plano espiritual. Como? Padecendo o suplício da cruz. Ali foi extinto a sua vitalidade física, do seu corpo físico, da sua indumentária física. Mas o espírito continuou a viver, tanto quanto aqueles 2 ladrões que foram lado a lado, colocados com ele e sentenciados também pela justiça romana. É preciso entendermos que Jesus em nós é a caridade que possamos fazer ao nosso próximo. E hoje, naturalmente, que nesta época do ano, as criaturas estão mais voltadas a fazer a caridade, estão mais disponíveis a ajudar o próximo. Mas será que o próximo só precisa de nós no Natal, no Ano Novo? Geralmente, as casas espíritas que trabalham com assistência aos necessitados recebem muitas doações nesse período, para que a casa possa, então, distribuir àqueles necessitados que vêm lhe suplicar o auxílio. E as criaturas todas se disponibilizam, se voluntariam, sabem que aqui está sendo feita algumas doações e de moto próprio vêm nos procurar com as suas doações. Mas isso não pode ser só no Natal. Isso precisa ser a atitude do cristão durante os 365 dias do ano, porque as criaturas têm necessidades o ano inteiro, e não só nessa época. Vamos consultar por que estamos fazendo caridade hoje, nesta época. Será que não é para aliviar a nossa consciência de não termos feito nada durante o decorrer do ano? Onde está o amor ao próximo nos outros meses do ano, nos outros períodos? Então é necessário que nós façamos essa reflexão. Não são os outros, é nós. Somos nós que precisamos fazer a reflexão. Como eu me comporto perante essa lei? Amar o meu próximo. Porque em eu amando o meu próximo, estarei me amando. Porque eu estou fazendo algo por ele, na mesma medida em que desejo, quando na necessidade, alguém faça isso para mim. É simples. Nós somos espíritos imortais.
Hoje, estamos numa existência que nos permite a locomoção, o dom da palavra, do ouvir, do respirar tranquilamente, do olfato. Mas quantos irmãos nossos são cegos, surdos? Quantos irmãos nossos estão mutilados, ou porque nasceram mutilados, ou porque foram mutilados depois, perderam seus membros, parte dos membros? Eles são melhores ou são piores do que nós? Nenhum nem outro. São irmãos que estão no testemunho. Estão testemunhando aquilo que lhes foi pedido na justiça de Deus. Vamos pensar que se nós não estamos numa condição adversa hoje, será que não é exatamente o momento em que nós estamos nos preparando para testemunhar em outra oportunidade uma situação adversa e vivê-la? Se eu não fizer bom uso desse equipamento que Deus me concedeu, que chama-se corpo físico, e usar esse corpo físico para massacrar o meu próximo, será que na próxima eu não serei um massacrado? Não padecerei as mesmas dores que infligi ao outro? Para testemunhar a minha fé, a minha confiança e fazer o meu aprendizado? Aprendizado de amar ao próximo, fazer ao meu próximo o que eu gostaria que receber dele. Jesus em nós é essa vivência. É a vivência na caridade, na benevolência, na indulgência, no perdão, na abnegação. Porque exige muito a abnegação. Nós precisamos nos doar um pouco mais, uns aos outros. Nós precisamos acolher afetivamente os nossos irmãos, sejam eles quem for. Há uma história verídica que foi narrada pelas pessoas que presenciaram esses fatos. Isso aconteceu com Chico Xavier. Havia, naquela época, em que até altas horas da madrugada e as filas eram quilométricas, existia ali nas imediações um sujeito que, segundo a narrativa, diziam que talvez o único banho que ele tenha tomado foi o dia que ele nasceu. As pessoas não ficavam perto dele, nem mesmo a sua irmã e o seu cunhado o toleravam dentro de casa. E para que ele não ficasse ao relento, construíram ao lado da casa um pequeno telheiro e ali ele se refugiava durante as noites. Carregava uma bolsa onde colocava ali as doações que as pessoas caridosas lhes davam. Um pedaço de pão, um pedaço de salame, uma moeda, uma cédula de dinheiro, tudo junto. Dentes, quase todos eles podres. Mau cheiro exalava. E as pessoas à sua volta tinham um asco dele. Quando ele se aproximava, as pessoas se distanciavam. Mas ele chegava, à sua vez, para conversar com Chico. Esse irmão, cujo nome é Jorge, tinha uma doença
em que os seus lábios sangravam, e beijava a face do Chico nos dois lados. Invariavelmente ficava ali a mancha do sangue. E as pessoas piedosas cuidavam de Chico e já disponibilizavam ali, sabendo que Jorge se aproximaria e beijaria Chico, como fazia todas as semanas, para que Chico se limpasse. Mas ele não se limpava. Então as criaturas que estavam à volta é que tomavam a si o cuidado de limpar a face do Chico. Diz esse irmão que registrou esses fatos que jamais Chico Xavier se afastou 1 milímetro que seja da presença de Jorge. Diz ele que Jorge falava baixinho e tinha o nariz do Chico muito próximo de sua boca. E ali conversavam, e as pessoas na volta inquietavam-se, perguntavam: o que Chico tem tanto a dizer a essa criatura? Por que Chico dá tanta atenção a essa criatura? Um pobre indigente, que não sabe nem falar. E Chico sempre pedia para ele contar uma história, narrar um pequeno verso que ele conhecia e sabia decor. E assim passavam alguns minutos, meia hora, Chico intertido com Jorge. Jorge saía dali feliz, cantarolando, e ia se recolher naquele seu abrigo ao lado da casa, quase como um animal de estimação. Passado um tempo, as pessoas notaram que Jorge desapareceu das filas. Não era mais visto na redondeza. E um dia alguém mais impietuoso foi perguntar a Chico: tens notícia de Jorge, Chico? Nós não o vemos mais por aqui. Temos trazido alguns donativos a ele, uma camisa e tal, e ele não aparece mais. Diz ele: meu irmão, Jorge voltou ao lar espiritual. Ele desencarnou faz 2 meses. Mas o que tu não sabe é que quem veio recebê-lo? Quem veio receber Jorge? Perguntou o interlocutor. Foi Bezerra, Emanuel, um benfeitor qualquer, Meimei? Não, disse Chico. Quem veio receber Jorge foi Jesus, o Cristo de Deus. Aí está alguém que testemunhou, sem se abater, sem anatematizar Deus, as circunstâncias, a vida. Alguém que resignadamente deu o seu testemunho, vivendo conforme Deus lhe concedeu a vida. Jamais foi visto brigar com alguém. Jamais alguém viu ou escutou de Jorge uma palavra que o desabonasse. Ele, Jorge, amava o seu próximo. Embora não fosse amado, embora fosse repelido, embora as pessoas não gostassem dele porque exalava um mau cheiro, porque existia mal. Mas Jesus não nos pede isto. Pede simplesmente que façamos todo o bem ao nosso próximo. Ele nos pede que amemos-nos uns aos outros, que possamos nos perdoar, nos amar. Ele nos pede a simplicidade do coração. Estamos vivendo uma situação difícil hoje, naturalmente. Os corações estão angustiosos e angustiados.
vivemos e padecemos dores, sofrimentos, expectativas que talvez não se cumpram. Queremos encontrar uma solução para a pandemia. Quando ela, a solução, também não sabemos, mas basta a nós que confiemos em Deus, entreguemos a nossa vida nas mãos de Jesus e saibamos honrá-lo, testemunhando aquilo que é necessário, aquilo que seja possível por nós. No passado, os primeiros cristãos, o testemunho era a garra, as presas das feras, ou as fogueiras. Hoje, Jesus não nos pede mais isso. Pede, sim, o sacrifício das nossas imperfeições. Essas imperfeições que têm tanto nos trazido dissabores, aborrecimentos. Vamos buscar elevar o nosso pensamento. Jesus foi um legislador moral. Ele trouxe e exemplificou essa lei de vida. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me amo, como posso amar o meu próximo? Já sabemos que só podemos dar aquilo que já possuímos. Então cumpre que cada um de nós ame. E aproveitemos esta data, esta época do ano, para reflexionar, para ver durante esse ano de 2020 que fomos surpreendidos por essa pandemia, fomos colocados muitas vezes isolados uns dos outros. O que fizemos nesse tempo para nos conhecer mais? Para conhecer as nossas imperfeições? Para nos doar um pouco mais ao nosso próximo? Quantas dificuldades no início foram encontradas por pais de crianças pequenas que não sabiam lidar com elas. Não tinham o hábito da convivência. E ali podemos dizer que os pais descobriram que tinham filhos, descobriram que tinham pais. E precisaram ambos aprender, filhos e pais, ao relacionamento. Aprendemos? Ou agora estamos fazendo diferente? Em vez de nos doar a esse nós estamos fazendo através de presentes outros. Sejamos nós o presente de nossos filhos, dos nossos amados, dos nossos inimigos. Sejamos nós o presente daqueles que nos querem mal, desejando a eles o bem, não desejando o mal. É isso que é o presente. Jesus em nós deve ser a atitude moralizante, sem tergiversar, a atitude de benevolência, de indulgência, de perdão, de abnegação, de resignação. Esta é a condição de Jesus em nós. Ele está disponível a nós. Basta que nós abramos o nosso coração, não só nessa época do ano, mas durante o ano inteiro. Passamos esse ano de 2020 em reflexão. Foi um convite de Deus a mudanças. Vamos observar. Se não fizermos mudanças, talvez Deus vai nos mandar um outro convite. Lembre-se daquela parábola das bodas. Procurem no Evangelho a parábola das bodas e leiam. Vejam se ela não está apropriada aos dias de hoje. Vejam se nós aceitamos o convite ou desprezamos. Vamos aproveitar esses momentos inigualáveis
que propicia Deus para as nossas reflexões. Chegamos ao fim do nosso encontro. Vamos agora fazer a prece de encerramento, pedindo ao querido Mestre que derrame as suas bênçãos sobre nós. Atenda-nos, querido Mestre, às nossas súplicas, não só em nosso favor, mas em favor dos que sofrem, dos que derramam lágrimas incessantemente, dos infelizes, dos que estão sendo visitados pela fome, pela miséria, pela violência, da justiça do homem, mas também aqueles outros encarcerados nas suas mentes pela justiça de Deus e estão apresentando o seu testemunho, para que eles possam se superar. Oramos pelas criaturas em profunda aflição que buscam no suicídio a saída enganadora para as suas dores. Nós oramos, Mestre, por esta humanidade que ainda não se deu conta de que foi chamada a uma reflexão mais profunda, para que possamos abrir os nossos corações e ali tu permaneceres por todo o tempo. Tu bates a porta de nossos corações, mas ela precisa ser aberta por dentro. E que quem tem a chave para abrir o coração só somente nós. Que nesta época, Mestre, possamos te homenagear, amando o nosso próximo. Faça ao teu próximo o que tu gostarias de receber dele. Esta é a mensagem de Cristo. E ele em nós significa o amor disponibilizado para todas as criaturas. Assim seja. Agradeço-vos a atenção, a participação, a colaboração e convido-os para uma outra atividade que nós teremos mais tarde, às 20 horas, neste canal, nessa plataforma. É uma atividade de gratidão. Gratidão ao Mestre, uma homenagem a Ele, às 20 horas. Aguardo-vos lá. Será somente virtual. Venham participar conosco. Separe um pequeno tempo de sua vida, 30 minutos, nesta noite, a partir das 20 horas, para homenagearmos o Cristo em agradecimento por muito que Ele tem feito